Já passam uns 30 anos que eu ando à procura da oportunidade de poder ter este convidado aqui no estúdio comigo. Ele é o Dale Brazão, ex-escritor do Toronto Star, investigador, jornalista do Toronto Star e um dos nomes bem reconhecidos na comunicação social, na investigação em Toronto e não só. Bem-vindo ao programa, finalmente! Muito obrigada. Muito obrigado eu, o prazer é todo meu. Estás nervoso de estar aqui comigo ou quê? Há 30 anos que tentei vir ao teu programa e hoje não sei o que é que passou por a cabeça, decidi obedecer ao teu convite. E cá estou. Muito obrigada. Isto realmente a gente tem falado tantas vezes sobre isto e nunca aconteceu. A gente queremos saber um pouco mais sobre o Dale Brazão. Sabemos que és um excelente jornalista, mas não sabemos de onde é que veio este jornalista. Onde é que tu nasceste? Fala um pouco sobre a tua criança. Olha, eu sou imigrante, nasci no Algarve, em Faro. Vim para cá com 10 anos. O meu pai era polícia em Faro, a minha mãe era professora. Uau. E em 1959 meu pai gramava a ditadura que estava no poder nessa altura e com muitos imigrantes foi-se embora. Muitos foram para a Europa, ele decidiu para vir para o Canadá. Sim. Ao fim de 3 anos de estar cá, estava muito triste de não ter a sua família e mandou vir a gente do paraíso que o Algarve é. Chegamos cá, não fazíamos a ideia o que isto era, porque o meu pai, nessa altura, com muitos imigrantes, agarrou o primeiro trabalho que lhe ofereceram. Chegou aqui a Toronto, disse: "Oh, Brazão, queres trabalhar? Olha, temos um lugar para ti lá em cima", no caminho de ferro, e foi trabalhar para uma aldeia pequenina, completamente isolada, 300 milhas ao norte de Sault Ste. Marie. Uau! E a aldeia era completamente isolada, não havia água de torneira. Tinham água no Algarve, muita água. Muita água no Algarve. Nem água, nem luz, nem transportes. Tínhamos o comboio que passava 2 vezes por dia e era só. E era uma aldeia de natives, de índios, de natives. E a gente era a família portuguesa dentro desta... Era a única família portuguesa A única, família branca. Que não era indígena. Sim. Uau! E passei os meses de 61 a 64 nessa situação, nessa aldeia. E o que aconteceu, a minha mãe chorava todos os dias por Portugal, que conhecia. Era professora, foi viver no mato. Então ela não estava a trabalhar, então? Não estava a trabalhar. O papel era sustentar a família e assim. Uma vez por ano a gente vinha a Sault Ste. Marie de holidays. Meu pai tinha um pass no comboio de vir de France a Sault Ste. Marie. E a gente passava lá as 2 semanas que ele tinha de férias nessa altura. E o primeiro ano que a minha mãe viveu lá nessa aldeia, 2 a 3 meses de estar aqui, lá, teve um acidente, caiu, partiu a perna. E não havia médicos, não havia nada, tinha que ir de comboio. Nessa altura foi a Chapeló para pôr o gesso na perna. O segundo ano, a mesma coisa, caiu, partiu um braço e nunca havia transporte, tinha que esperar até o dia para ir ao hospital. No terceiro ano, a gente estávamos em holidays em Sault Ste. Marie e a minha mãe disse assim: "Eu não volto mais, porque se eu partir o meu pescoço, dá cabo de mim." E ficámos lá. E por isso eu passei dos 13 anos, mais ou menos, passei a high school. Então, estás na escola lá? Em Sault Ste. Marie, sim, na escola lá. Na escola, Sault Ste. Marie ou na aldeiazinha? Não, na aldeia tinha só uma escola com um quarto, onde de kindergarten até o grade 8 no mês. Eram 12 ou 15 alunos, os 2 portugueses e mais os... Uau! E tu alguma vez regressaste para este sítio? Quando eu comecei a trabalhar na Toronto Star, eu comecei lá em 1976 e eles já tiveram uma ideia de fazer umas reportagens sobre going home.
andaram à procura de repórteres no Toronto Star que queriam voltar à sua terra natal. E eu disse, eu vou a Portugal todos os anos, já conheço isto. Eu ainda não fui a France, já mais desde que a gente saiu de lá em 64. Queria voltar e fui lá e já não estava lá nada. Tinha tudo ido abaixo. Quando as famílias cresceram-se e precisavam de high schools, as famílias, they moved away. E não estava lá nada. Não. A nossa casa, que era a casa que o meu pai usou para dizer-me, olha, tem aqui esta grande casa com 3 quartos e... Quer dizer, usou? Era a casa mesmo onde vocês foram morar? Onde a gente foi morar. O que é que ela disse? Não tinha água, não tinha luz, tinha que se cortar a lenha, a água tinha que se ir ao lago, cortar um buraco no gelo durante o inverno, tirar um balde e correr a casa até antes da gente completamente ficar congelados. E era só tu e o teu irmão? Eu e meu irmão. E foi uma entrada no Canadá difícil, porque a gente, os natives, não gostaram muito desta intrusion dos portugueses, chamavam a gente DP, Deported Person. Levamos muita porrada até começar a combater e dizer, já chega. E os primeiros 3 anos para a gente não foi muito agradável. Agora, quando chegamos a Sault Ste. Marie, já era uma cidade de 70 ou 80 mil pessoas, tinha escolas, tinha parques, tinha água e luz. Sim. Ótimo. Isso é... Foi os anos formativos. E em Portugal, lembras-te muito da tua infância em Portugal? Lembro, com 10 anos, olha, a melhor coisa que eu tenho é que ainda assegurei a língua, que ainda lá falo. Porque o meu irmão, que tinha 7 anos, o português, o meu é fraco. Há palavras que já não me lembro ou não consigo chegar lá, mas ele quase nada. Sim, a gente, como eu disse, o meu pai era polícia, a minha mãe era professora, os meus avós trabalhavam no campo, as praias. Eu conheci Portugal antes do turismo, quando a gente ia de carro de burro à praia, as mulheres preparavam a comida, os homens iam ao lado do burro até chegar à Praia da Falécia, Olhos d'Água, Albufeira. Albufeira era uma vila pescadora, sem um hotel, sem nada naqueles tempos. Agora é uma cidade grande. Tu ainda mantens uma casa lá, a casa dos teus pais? Sim, a casa do meu pai. E vou todos os anos. E já, olha, assim que passei a reforma no Toronto Star, abalei logo, fui para lá e voltei agora há pouco tempo. Ótimo. Nós vamos continuar a conversar, mas fazer aqui uma pequena pausa e depois vamos falar de muitas das tuas histórias escritas para o Toronto Star.